Boa noite, sou o Wellington. Desejar aos pessoal sejam bem-vindos à página Sobrevivendo _HI. Eu sou o Wellington, sou um dos moderadores da página, eu sou moderador do YouTube e sou esposo de Dani Carla, pessoa portadora da hipertensão intracraniana idiopática. E hoje eu vou fazer uma live contando um pouquinho do nosso cotidiano. De quando a gente começou, há 17 anos atrás, o namoro era tudo normal. Não era habitual, né, passarmos por esse tipo de situação. Mas há 3 anos nós vivemos com essa raridade, né, nos tornamos raros. E a partir daí começou uma luta, uma batalha, correndo atrás de pessoas que entendessem do caso dela, do nosso caso. E como pessoa que se tornou também no dia a dia, né, uma pessoa ativa, participativa em muitas coisas. Agora, há dias que está bem, há dias que não está bem. E acerca de tratamento, é difícil falar, porque a gente não tem médicos especializados nessa área. O nosso governo não oferece recursos, não oferece recursos tantos como profissionais ou financeiramente. É o pessoal que está chegando aí, a Rayane, Dani Carla, minha esposa, Thaís, Sabrina, seja bem-vindo, Gabi, seja bem-vindo à página. Alguns nomes eu não vou saber falar, mas se quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Então, assim, o nosso cotidiano mudou drasticamente. Assim como a água muda para o vinho, nós passamos a sofrer até por causa financeiramente. A gente vivia um tipo de vida, a gente começou a mudar o nosso cotidiano porque os recursos são particulares, e são caros. E o detalhe é o seguinte: a gente mora no interior de Minas. Algumas pessoas vão saber onde que é. A gente mora em Caratinga, a gente está situado a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Então, assim, o nosso dia a dia, quando precisa tratar, a gente vai para Ipatinga, uma cidade vizinha, a 110 quilômetros daqui, onde o recurso médico tem mais recurso do que Caratinga. Caratinga não tem médico especializado nessa área. Os casos aqui só falam que são pessoas, crianças, mesmo assim depois, com o tempo, eles não sabem mais falar sobre as crianças. Então, assim, é algo que se torna, falar assim, muda a nossa vida, muda o nosso dia. Então, assim, daquela pessoa extrovertida, brincalhona, ela se tornou uma outra pessoa mais quieta, mais cômoda, onde tudo se incomodava. Ela se incomoda com a luz, ela se incomoda com os sons. Há dias que ela não sai, tem dias que ela permanece o dia inteiro dentro do quarto. Por muitas das vezes a gente pega, às vezes, chorando devido às dores. E, gente, fala que você dor. Infelizmente, a gente é de coração, mas dói, viu? Dói você ver uma pessoa que está na cama, deitada, sem poder, você não pode fazer nada. Você não tem recurso, você não tem condição. Aonde é que você vai levar? A gente leva aqui, a gente tem um UPA no Caratinga. Eu falo assim, eu agradeço as meninas de lá, por muitas das vezes elas nos atenderam muito bem, mas não temos recurso, não temos condições de chegar e falar assim, tem um médico especializado, nós vamos tratar o médico. Não tem pessoas que fazem isso pela gente. E é muito ruim, porque a gente tem 2 filhas, e acaba assim, a gente acaba se limitando a muitas das coisas, deixa de fazer algumas coisas, porque há dias que elas estão bem, mas tem dias que ela não está. E aí? A gente passa a ver a vida de uma forma diferente.
Assim como o caso dela, nós vemos o caso de muitas outras pessoas, de muitas pessoas que nos cercam, assim, entre aspas, né, no nosso país, são raros, mas essa doença é invisível a alguns olhos, mas ela existe. E assim, o que a gente pede, o grupo lá de moderação, como eu modero o YouTube, a gente carrega as páginas, a gente quer mostrar a realidade de pessoas que sofrem. E com isso não é só elas que sofrem, a família também sofre. Eu sofro junto, minhas filhas sofrem junto. Então assim, a gente vive um dia de cada vez. É o que eu falo com ela, vamos viver hoje, porque daqui para lá a gente vai vivendo outros dias, ou amanhã é amanhã. Então assim, a gente passa o nosso cotidiano é assim. Hoje a gente viveu bacana, hoje está feliz hoje, amanhã pode não estar feliz, amanhã a gente pode estar indo para o médico. Então assim, é isso que acontece no nosso dia a dia. Olha, principalmente para como foi o descobrimento da doença, é difícil, não tem capacitados. A primeira coisa que a gente descobriu foi quando ela começou a perder a visão. Então, assim, você imagina uma pessoa no dia, você dormir enxergando e acordar no outro dia, já não enxergando mais nada, porque tendo visões duplas, nós tendo fotossensibilidade. Então, assim, aí a primeira coisa que a gente foi procurar foi o oftalmologista. No começo foram os zumbidos, procuramos otorrino. Do otorrino a gente foi para o oftalmologista. Do oftalmologista a gente foi para o neuro. Aí o neuro, a gente foi descobrir um outro neuro que era mais capacitado em outra cidade. O Lips 29, por que é o prazo? Porque existe uma data limite para que as petições elas sejam atingidas um número de 20 mil assinaturas. Então, assim, se eu não estiver equivocado, o período são de 6 meses, para que a gente haja um trabalho, para a gente conseguir essa assinatura, para que vá para o Senado e a gente consiga esse recurso, né, para os portadores. E a gente não luta em causa própria, a gente luta na causa de um povo em comum, de todas as pessoas que são portadores. Nós não estamos falando só de adultos não, gente, nós estamos falando de crianças também. No grupo, eu particularmente só conheço, tem 2 crianças, tem jovens, então assim, que passam pela mesma situação. Os filhos sentem demais, é difícil, muito difícil explicar para eles, porque como que você vai explicar algo que ninguém vê? Como você vai explicar que você pode estar bem, aí no outro dia você já não está bem, hoje você pode levar seu filho à escola, amanhã você não pode. Infelizmente, porque eles sentem muito mesmo, sentem demais da conta. Se ela usa Diamox, hoje ela está parada com Diamox. Quais são os sintomas? A ansiedade. Muitas das vezes ela reclamava muito de bambeza no corpo, de não ter firmeza às vezes para fazer alguma coisa. O Diamox deixava ela bastante incapacitada. Então assim, o Diamox ele é para uso moderado, ele não pode ser um uso contínuo, você tira, depois você continua. Então assim, o Diamox ele é beneficente com o edema papilar, ele diminui bastante os edemas ao ponto de 0, né, de voltar ao normal, e depois ela se caso voltar aos edemas, volta a participar novamente. É difícil explicar, viu? Porque só a dor de que... Não adianta eu falar que eu sei qual que é a dor que ela sente, que eu não sei. Às vezes eu sinto poucas dores de cabeça, e o pouco que eu sinto ela já sabe que eu quase morro, porque é pouco, eu tenho certeza que não chega nem a ser o que ela sente, porque eu tenho certeza que a dor de cabeça dela é muito maior do que a minha, e eu fico assim, sem saber o que fazer. Como que você faz? Como que você leva? Você vai chamar para fazer alguma coisa, ela não pode nem sair no sol quando estiver escuro, se estiver claro, muito claro. Sim, se não conseguirmos assinatura, a gente pode entrar com a petição, fazer o pedido novamente, mas aí é aquele negócio, a gente vai voltar à estaca zero, entre aspas, né?
Ao contrário, hoje nós temos bagagem, hoje nós temos conhecimento, hoje nós temos pessoas, hoje nós somos cientes, nós temos um grupo de moderadores hoje trabalhando, que são fiéis, são firmes. Eu falo assim com propriedade. Não sei se está me ouvindo, a Cacau que está aí, que ajuda a gente a moderar. A minha esposa ajuda a moderar, a Rayane ajuda a moderar. Então, assim, são pessoas comprometidas com a causa. Então, assim, há tempos eu nem participava, mas começou a afetar a minha vida. Então, ou seja, eu tenho que participar também, porque se ela melhora, eu também melhoro. Ô Bia, também causa muito fotofobia por causa dos edemas. E os edemas, seguinte, é verdade, não é só fotofobia, é visão dupla, é visão turva, você sair, é a fotofobia mesmo, você não quer sair de casa porque dói. Ô Nina, faltam, se eu não tiver equivocado, 12.500 assinaturas até o momento que a gente estava olhando. Tem que, quanto a pique aí, tem que ver o quanto que chega a pressão aí pra. Tem a perda. A Rayane tá lembrando sem a perda de visão. Lembrar se a Rayane vai permitir que a Rayane não tenha visão periférica, ou seja, é a perda, é a causa da hipertensão intracraniana. Gente, só lembrando que a maioria das vezes os sintomas é depois que, igual assim, a da Rayane, que é a visão periférica, a visão não volta ao normal novamente, é a perda da visão. Porém, ela está fazendo tratamento com Diamox, punção, dieta para perder peso. Ô Bia, vou te contar um caso. Minha esposa tem 43 quilos, não é obesa, ela não faz dieta. Sim, mas ela usa o Diamox, sim, mas por enquanto no tratamento ela foi suspenso o Diamox, mas ainda assim ela sofre com muitas dores de cabeça, principalmente nesses últimos 15 dias. Sim, a gente passou por uma situação que a gente ainda não tinha passado. Tenho certeza que muitas das meninas que estão nos vendo agora passou pela mesma situação. A gente foi, em menos de 5 dias, a gente foi 2 vezes ao plantão médico, porque ela não estava suportando as dores. Então, assim, isso deixa a gente falar assim, mas e recurso? Mas onde a gente vai conseguir recurso? Não adianta você ter dinheiro e não ter com quem ou o que trate você, quem cuide da sua pessoa, entendeu? Então, assim, o cuidado. Ô, Bia, se Deus quiser, ela não vai perder a visão, não. Em nome de Jesus, bobo. Ô, Nina, Deus abençoa que sim, viu? Vai dar tudo certinho sim, né? Deus abençoe, a gente vai conseguir, mas se caso não der, em nome de Jesus, a gente vai voltar de novo. Tem aí o pessoal, a gente vai voltar a batalhar de novo. Agora a gente, graças a Deus, a gente tem uma turma muito bacana que nos acompanha, que nos ajuda na divulgação do nosso vídeo, que nos ajuda com a petição, pedindo o apoio. A Bia tá falando que já passou por isso, é um horror que é. O neuro me disse que teve histórico de que passar e passa a ficar sensível à dor. Ô Bia, na verdade é o seguinte, não tem como nem explicar. Como que eu vou falar com você que é uma dor ou a sensibilidade de uma dor? Às vezes a pessoa que a gente fica de fora só vendo, a gente não imagina o quanto que a pessoa está sofrendo. Então, assim, o seu neuro falou realmente, ela fica sensível, a sensibilidade aumenta. Então, assim, as dores começam a ser mais constantes. Graças a Deus, Bia. Então, nossa, graças a você está controlado. Louvado seja o nome do Senhor, viu? Porque, graças a Deus, você está passando por um momento agora, está bem.
Ô Nina, obrigado. Continua orando assim, vai sim dar tudo certo. Em nome de Jesus vai, com certeza vai tudo, vai ficar, a gente vai conseguir sim. Ô Felipe, obrigado. E nós vamos conseguir sim as assinaturas necessárias em nome de Jesus. Thaís, descobri a doença há uma semana pela punção lombar. Precisei de ser internada pelos sintomas que tive depois do exame. Ela se sente muito mal quando faz. Olha, Thaís, ela ainda não fez punção lombar. Até a gente está conseguindo controlar com medicação. Mas a gente tem relato que depois da punção lombar, ela sente muitas dores, dá uma cefaleia, né, muito aguda. A Rainha está falando aqui que a Thaís, você deve ter tido hipertensão licórica. Eu tenho, assim, eu leio alguns relatos que as pessoas então esse hepática, ou hipertensão intracraniana, ou pseudotumor cerebral. Se fosse fácil fazer uma vaquinha para tratar todo mundo, era bacana. Obrigado pela sugestão, Breno. A dor é psicológica, o medo de perder a visão é absurdo. Eu sei, porém, ao longo desses meses, eu já adaptei com a dor. Não tenho dor forte, porém, quando tenho, vou ao oftalmologista e faço fundo de olho. Bia, justamente, a dor ela não é psicológica, tá? A dor ela é real, sim. A dor é bastante real, tanto é que eu falo com comunidade que a minha esposa não é de ficar de se abater por pouca coisa, não. Ela luta muito em favor da causa dos outros, peleja muito. Então, assim, quando ela reclama que está doendo, que não vai fazer, é porque chegou ao ponto extremo mesmo. Aí, né, realmente, a dor não é psicológica, ela é real. A Rayane também, a dor não é psicológica. Sim, o modo de falar, pois é não é grave. Sim, com, com agravamento, agrava assim. Quando você sabe, quando se fala em pseudotumor, é igual as meninas falam, vocês não enxergam assim, um pseudotumor, mas você enxerga o pseudotumor. Você só lembra do tumor, porque vamos falar assim, eu tenho um tumor no cérebro. Por isso gera o nervosismo. Ana, é complicado dizer que é, que é psicológico. Cada um tem seus problemas, cada um sabe onde dói. Tem pessoas que atingem mais as vistas. Nós temos caso de uma senhora que ela já não enxerga mais. Até as meninas dela nos ajudam nas moderações também. Então, assim, essas dores elas são reais, são diárias. Ô Bia, eu sei que quando se ouve acerca da doença, no começo sim, bate o nervosismo, até você entender o que é a situação que você tem. A partir do momento que você começa a entender qual que é o seu problema, você começa a ficar mais tranquilo, porque você sabe o que você vai acontecer e quando vai acontecer e como vai ser a situação. A Ryan está lembrando aqui, né, que todos nós temos os sintomas de um tumor cerebral, mas não existe o tumor. Existe sim
a pressão do crânio, né? Da pressão intracraniana. Ô Bia, eu, sinceramente, se as meninas quiserem me falar alguma coisa, na verdade eu nunca vi falar, não, dos pontos brilhantes, não, mas com certeza sim, pode ser que a pressão já está atingindo o nervo óptico. Então, assim, normalmente você vai procurar um oftalmologista para ele te falar direitinho o que são essas luzes piscando. A Rayane tá lembrando aqui que o filho da Nath, né, ele tem 13 anos. Ele já fez 21 cirurgias. Então, senhor, gente, não é fácil. Para quem tem a doença, muito menos. Para gente que passa com a situação com as companheiras, também não é fácil. Mas é algo que a gente está correndo atrás, está precisando de ajuda. Essa ajuda a gente continua falando. A gente não quer dinheiro. A gente quer assim, que as pessoas se sensibilizem com a situação. Nós não somos invisíveis. Nós queremos ser enxergados. Tá, está falando que semana passada teve fortes dores nas costas e nunca na nuca após a pulsão lombar. Realmente vem sentindo sintomas e os sintomas do medicamento. Não é coisa normal, mas acaba acontecendo. Ô Thaís, só respondendo lá, não é porque está no começo, é porque realmente, assim, pelo menos o que eu passo com a minha esposa é o seguinte, às vezes ela tá bem, passa algum tempo, ela, assim, a recaída de uma hora para outra. Não é, assim, entre aspas, é uma coisa normal, não é uma coisa, falar assim, que não deixa de ser do quem tem a pressão intracraniana. Ô, Tainá, obrigado. Deus vai tendo nos abençoado. Oi, gente, boa noite. A Thaís aí falou uma coisa interessante, ela perguntou se ela ainda não está sentindo muita coisa por ser no início dos sintomas, né? No início da doença que ela descobriu agora há pouco tempo. Então, Thaís, primeiro que você está sentindo é a hipotensão, que é quando faz a punção lombar e tira um pouco a mais do licor, aí dá aquela dor, né, incessante, que é a falta do líquor, tá? É por isso que você está sentindo essa dor de cabeça aí. E respondendo a sua pergunta, olha só, eu descobri há 3 anos e agora eu vou dizer para você que a crise deu uma avançada boa, porque até então eu estava suportando a crise, as dores. Mas ela deu uma evoluída bem grande a ponto de não suportar. E, assim, até onde nós sabemos, a hipertensão, você não tem a cura, né? Algumas pessoas, vou deixar claro, algumas pessoas, poucas pessoas, conseguem um controle dela, tá? Mas, geralmente, ela vai evoluindo cada vez mais, um pouquinho mais grave. Então, assim, você está no início agora, graças a Deus você descobriu a tempo e já está tratando, e Deus abençoe que você consiga um controle maior dela aí. O que eu consegui durante 2 anos, né? E agora ela evoluiu um pouco mais. Mas aí a gente vai tentando, né? Pela fé a gente vai tentando buscar um recurso ali, outro aqui, e tentar se manter. Boa noite, pessoal. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou a Dani Carla, esposa do Hector aí, né? Ele tá falando aí, explicando um pouco da situação que é ser marido de uma portadora de hipertensão intracraniana. Temos relato, tipo, da Rayane. A Rayane tem 10 anos de hipertensão intracraniana.
Então, assim, ela é um caso de evolução. A cada ano que passa, a doença evolui um pouco mais, né? E ela já fez, colocou a válvula 2 vezes e ainda ela não conseguiu. Temos aí também a outra bem, pra gente colocar aí de exemplo, é a Priscila, né? Pri Browner, que tem também a hipertensão há algum tempo e ela já fez 56 cirurgias e até hoje ela não conseguiu, né, assim, um controle maior. Temos o Felipe, filho da Natália, que ele também já tem acho que mais de 20 cirurgias. E ela só evoluiu um pouco, a hipertensão só vai evoluindo e também não conseguiu. De nada, Thaís. As ordens. Se tiver dúvida, a gente responde. Então, assim, é um caso, assim, difícil, né? Ser portador de uma doença desse jeito, desse porte que a gente não sabe bem como começa, como termina, que hora que vem, a hora que ela vai. E a vida da gente fica em função da HI, né? Porque o dia que você levanta bem, você tenta viver. O dia que você não levanta bem, você simplesmente não vive. Ou você levanta bem e passa um tempo e você para de viver. É como se você ficasse vegetando, praticamente, porque você não pode sair, você não pode andar, você não pode levantar, você não pode fazer nada. Então, temos uns casos de portadores que ficam todos os dias dentro de quarto escuro, passa os dias ali, tem tudo para poder, né, uma vida social, vamos dizer assim, boa, e não pode usufruir de nada. E assim, lembrando a vocês que a nossa doença ela é um pouco tão rara, um pouco não, ela é rara, e os médicos não sabem nada sobre ela, tanto que a válvula que nós portadores usamos, ela não é nem feita para nós, né? Ela é feita para os portadores de hidrocefalia, que são aquelas válvulas lá, DLP, né? E que eles fazem a cirurgia. São para hidrocefalia. Adapta para gente, portadores, quando não há mais recurso, não tem mais o que fazer, eles colocam a válvula. E cá para nós, gente, você achar um portador que se adaptou com essa válvula, que se deu bem com essa válvula, é uma agulha no palheiro, né? Sim, é mais raro do que a nós mesmos, portadores. Porque ela geralmente não funciona. Então, assim, e aqueles poucos que conseguem, a gente agradece ao Senhor, agradece a Deus pela vida de cada um, porque é uma bênção, né? Se conseguir um recurso e estabilizar a doença, nem que seja por alguns anos a mais, mas estabilizar e ter um cotidiano, poder viver um pouco mais a vida, né? E, então é uma bênção esses portadores que conseguiram essa vitória aí. Nós temos exemplos, eu tenho da Ari. A Ari entrou até há pouco tempo aí, né, Ari? A Ari também já fez não sei quantas cirurgias de troca de válvula e todo dia, às vezes quando eu converso com ela, e aí, Ari, como é que foi? Você conseguiu? A dor de cabeça tá do mesmo jeito, aí sai do hospital e volta para o hospital, e vai para o hospital e volta para o hospital. E assim é a vida de um portador de HI. E, tipo assim, muitas pessoas não entendem, na verdade, né? Olham pra gente e vê a gente num dia bom, vamos colocar assim, a gente um dia bom. E acho que todos os dias a gente está daquele jeito, né? A vida maravilhosa, feliz, alegre, mas não sabe que os dias ruins a gente fica presa dentro de casa, né? Trancada dentro de casa e ninguém vê a gente. Então o sofrimento da gente, quem vê só os familiares que estão dentro de casa, que é os filhos, é o marido, e eles param a vida deles praticamente por conta da gente. Então, assim, a gente nunca sabe como a gente vai acordar no outro dia. Hoje eu tô bem, posso dormir bem. Amanhã só Deus sabe como eu vou levantar, né? Então, assim, é uma vida sem direção, na verdade. A gente não sabe que direção a gente vai tomar no outro dia. Mas ela tá perguntando que o que o Neiro me disse foi que a pessoa que se adapta com a doença, ela regride, não o oposto. Ela tem o ápice, depois ela regride, pois ela aparece mais, inclusive, em mulheres de idade fértil. Olha só, Bia, os médicos falam muita coisa para tentar, né, enfiar essas coisas na cabeça da gente.
Olha só, a doença ela não regride. É o que eu falei aqui. Tem pessoas portadoras que conseguem o controle da doença, tá? Ela não regride. A hipertensão é uma doença que ela vai e volta quando ela quer. Não é a gente que manda nela, ela manda na gente. Então ela pode sumir sim por algum tempo, por alguns meses você consegue controlar ela. Mas cedo ou mais tarde ela vai voltar, tá? Então assim, os médicos, eles não sabem o que é ter um paciente HI. A verdade é essa. A verdade é essa. Eles não sabem o que fazer com a gente, eles não sabem como tratar a gente. São pouquíssimos, raríssimos que a gente chega no consultório e eles têm alguma coisa para falar para a gente. Então, eles vão falar aquilo que você quer ouvir mesmo. E não é assim que funciona. A doença, ela não regride, ela avança, na verdade. Ela avança. Tá? E é por isso que ela é idiopática, né? Porque ela não tem causa. Porque se ela tivesse uma causa, todos nós havia cura. A gente ia descobrir a nossa causa, a causa da doença, ia tratar, ia ser curado. Por isso é idiopática. Porque ela não tem cura. Thaís, eu não mudei nada assim na minha alimentação, não. Em questão de alimentação. Como o Elton já disse, eu tenho 43 anos, 43 quilos. Eu tenho 32 anos. Então, assim, já há 3 anos atrás, né? Que eu descobri que eu estava com 29 anos. Então, assim, eu não mudei nada da minha alimentação. Eu como o que eu como, sempre comi, nada não. A diferença é que eu reduzi um pouco de sal, do açúcar, mas em questão de saúde mesmo, não pensando na HI em si, né? Mas na saúde mesmo. Mas tirando isso, eu como normal, tá? Não fiz dieta em nada, não. A Raí aqui tá até falando pra Bia mudar de neuro. É porque assim, olha, eu já tenho 3 anos, eu já passei por 3 neuros, né? Eu agora tô até sem médico, eu vou procurar outro agora. Porque a partir da hora que você vê, você tá tratando um médico e ele não muda, não muda a história, é o mesmo tratamento sempre, é aquela mesma história, aquela mesma ladainha no consultório. Então a gente tem que mudar, não pode ficar no mesmo. E assim, a nossa doença é tão incapacitante, ela é tão difícil de ser tratada e reconhecida pela área médica mesmo, que os próprios, né, médicos da Sociedade de Neurocirurgia reconheceu. Eles reconheceram a HI como uma doença incapacitante. Então, se eles estão falando, eles têm propriedade para falar, porque eles estudam, né, sobre isso. Então, eles mesmos falaram. Então, qual médico vai falar que não é? Então, se o médico fala para você que tem como você ficar estável, tem como você ser curada, que a doença vai regredir para te alegrar, você pula fora. Porque ele não sabe nem do que ele está tratando. A verdade é essa, né? Agora... Ô, Hector, o seu tá sem som aí, vê seu telefone. Nossa. Tá sem som aí? Agora voltou. Ô, Thaís. Só lembrar o Diamox. Isso, pode falar. Ô, Thaís, a Thaís está falando aqui que ela está com perda de memória bem significativa nos últimos meses. Pode ser sinal da doença? Não só pode, como é um sinal da doença. Eu costumo brincar aqui em casa que eu sou igual a peixinha Dory.
né? Que ela dá um passo para frente, ela esquece o que ela fez atrás, um passo atrás. Eu esqueço as coisas toda hora, eu não tenho memória de jeito nenhum, para nada. E conversando com algumas portadoras, elas relatam a mesma coisa, falta de memória. Então, isso é, sim, um sintomas da HI. A Rai está falando aqui que se tirar a válvula de quem está estável, a pressão intracraniana sobe. Ou seja, precisamos de um corpo estranho para estabilizar a doença. Então, assim, é exatamente isso. O médico que fala que consegue estabilizar ou curar HI, ele está estudando outra coisa sem ser HI. Porque a partir da hora que a gente necessita de uma válvula para poder estabilizar um pouco para HI, para a gente ter um pouco mais de controle, então a gente não está curado, porque a gente tem um corpo estranho no corpo da gente, né? Então, assim, eu recomendo os médicos, portadores que estão com médicos, assim, que não sabem nem o que eles falam, trocar. Procurar um outro médico para fazer um tratamento mais adequado, mais acessível, principalmente no conversar, né? O médico fala a realidade da HI para o portador. Não pode também ficar iludindo os portadores, não, né? Nós sabemos que a HI, ela não tem cura, ela pode ter estabilidade. Mas, com muita fé no Senhor, pedir muito a Deus que ela não volte, que ela não regride tão forte, né, como ela vem. Porque, geralmente, quando ela volta, ela estabiliza, ela volta com todo o gás, com toda a vontade que ela tem, incapacita a gente. Mas é isso aí. O que eu tenho para falar sobre os médicos é isso aí, é cada um procurar um médico mais avançado, faz uma pesquisa, procurem e vão cientes do que vocês têm para falar com o médico. Não aceitem também o que os médicos falarem para vocês, tá? Não é tudo que eles falarem lá que você vai sair de lá, encaixar na sua cabeça, mas cheguem e já falem aquilo que você sabe, estudem antes, pergunte e cheguem lá já com a cabeça formada sobre a HI para eles poderem tratar vocês de acordo, tá? O som saiu. A Rayane, quando ela colocou a primeira válvula dela, o médico dela disse para ela que ela ia ter uma vida normal. E ela teve uma vida normal os primeiros 20 dias. Depois ela voltou de novo e ela já fez a segunda cirurgia de válvula e hoje em dia ela está na mesma situação. A Rayane é uma das pessoas que mais sofre que eu conheço com a HI, que ela tem crise quase diariamente ou diariamente. Ela simplesmente fica só no quarto. Então, assim, para você ver que nem sempre a válvula também é o escape, né, que a gente tem. Breno Gomes, a gente não vai fazer vaquinha porque não é de vaquinha, do bem assim, financeiro, do lado financeiro que a gente precisa. Não é isso. A página Sobreviver na HI não é com fins lucrativos. Nós precisamos simplesmente do apoio das pessoas no Senado, lá no site do Senado, para a gente colocar em pauta lá a nossa petição. É só isso que a gente pede. E a nossa página é mais para divulgação da doença. Porque até então ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, os próprios médicos não sabem também. Então, assim, é para divulgação. É para relatos nossos, né, de pacientes todos os dias, um relato novo. E para que outras pessoas possam ver e possam se identificar com sintomas e não chegarem a ficar cegas por conta da HI sem ter um diagnóstico. Então, é para isso que serve a página Sobreviver na HI, tanto o Instagram quanto o YouTube, tá? Então, assim, a gente não tem fins lucrativos, não precisamos do dinheiro, somente da assinatura para a petição.
Porque o que a gente pede é simples, é só que vocês entrem, assinem a petição, para que seja colocado lá no Senado essa petição, e quem sabe ser aprovado, para que o INSS reconheça a HI como incapacitante, porque a própria associação, como eu já disse, de neurocirurgia já reconheceu. Então já foi um avanço muito grande para a gente. E é disso que a gente precisa, porque tem muitos portadores perdendo a vida em si social, tem muitos portadores perdendo a visão, inclusive muitas crianças. As crianças sofrem demais, e assim, os adultos, assim, os idosos, né, também sofrem muito. E então não tem, precisam da ajuda para tratar. O tratamento é caro e pelo SUS é demorado. Então a gente precisa desse apoio para essas pessoas aí que mais necessitam, principalmente as crianças e os idosos. Então a nossa luta, a nossa batalha diária é somente para isso, é para conseguir as assinaturas na petição, tá? Então, mais uma vez, deixando claro aqui, nós não precisamos do dinheiro, não é fins lucrativos a nossa página. Tá? Oi. Não. Você tá no quarto. Tá em som, não? Não, agora tá. Agora tá? Deixa eu te falar, como a Bia perguntou ali, gente, já existe um grupo no WhatsApp que as meninas formaram. Quem tiver interesse em entrar, portadores de hipertensão, chama no direct, que as meninas vão colocar, vão incluir vocês no grupo que tem lá da hipertensão intracraniana. Existe um grupo onde as meninas discutem um assunto, tratam o assunto, conversam acerca do assunto. Então procure, assim, como a Bia falou, procure saber mais, entender mais do assunto, porque quanto mais você souber, menos nós seremos enganados pelos médicos. Aí tá falando que eu tô sem som? Agora voltou. Então, assim, procura ajuda, estude, procure médico, procure pessoas que possam ajudar. Não, gente, igual a gente está falando, não é lucrativo, a gente não tem interesse em dinheiro. A gente quer procurar uma ação para um bem comum de outras pessoas. Hoje nós estamos falando de 263 pessoas, mas vocês imaginam, isso é um diagnóstico. Quantas pessoas já foram diagnosticadas com outros tipos de doença que não seja hipertensão intracraniana, falando que é cefaleia, falando que é enxaqueca, que é outros tipos de dores de cabeça, mas nunca que é hipertensão intracraniana. Então nós estamos falando de 200 e poucas pessoas que foram diagnosticadas da forma correta, e as outras pessoas que não foram diagnosticadas. Então, assim, o bem comum é para isso. A doença, ela é incapacitante. Igual assim, vamos colocar assim, que a gente ouve direto o comentário da Renan, uma pessoa que trabalhava, cuidava da empresa, hoje não pode fazer mais. Então, assim, isso limita a pessoa. Você passar a viver o dia dentro de casa, não poder sair, não ter condições de ir e vir, que é o que a lei te permite, por causa de uma doença. Ou seja, aí você procura tratar, você não tem condições, porque a medicação é cara, as medicações específicas. A única coisa que eu sei que é barata aí é o Diamox, mas fora o Diamox, o restante da medicação todas são caras, as consultas não são baratas, tem que ser particulares. Alguns planos de saúde já não estão nem cobrindo mais, devido a alguma demanda de procura de neurocirurgião. E fora que quando a gente vai procurar com plano de saúde particular, daqui a 30 dias, pelo plano de saúde é só daqui a 90, 120 dias. Então, assim, quem está com dor não espera, quem está com dor que precisa ser atendido, precisa ser resolvido. Então, assim, procure ajudar na petição, divulgue. A gente tem página no Facebook, tem página no YouTube, tem o Instagram. Quanto mais vocês divulgar, melhor vai ser para a gente. Igual a Daniela falou, a gente não tem interesse em dinheiro, a gente não busca esse tipo de recurso. Então, assim, ajuda a gente na petição. Ô, Hector, só responder a Bia aqui. Ô, Bia, manda o direct lá na página mesmo, Sobreviver na HI, que a gente vai conversar por lá, tá? Pessoal, eu vou sair aqui para a Ana entrar, tá bom? Para ela poder conversar um pouco com vocês também. Então, eu vou sair aqui. Fique com Deus. Thaís, só te falar que não precisa achar que a culpa é sua, porque a falta de memória é da HI mesmo, tá? Desejo muita sorte para você na faculdade aí.
Tudo de bom, precisando da gente. Qualquer um aí, portadores, tá, gente? A gente tá aí na página Sobrevivendo. É só chamar no direct lá. Beijo pra vocês. Vou sair pra Ana entrar, tá? Tá falando aqui que ela não pode participar. A Bia tá falando que manda sempre, manda sim, Bia, que a melhor coisa que tem é a gente participar. Minha filha, tá sem som, eu tô achando que eu tô colocando a mão no microfone, onde tá o microfone. Ryan, tá saindo? É. Então, gente, você viu, voltando aos portadores, então, assim, a luta ela não é em causa própria, não é em causa somente de uma pessoa, mas é uma causa para o próximo. A gente vê aí o caso do Miguel, tem o outro, eu não vou me recordar o nome, que a gente vai ficando, a idade vai avançando e a gente vai ficando ruim de cabeça também. O Diano, melhorou, né? A Dani tá falando que o outro é o Kevin. Então, assim, gente, eu, sinceramente, eu emociono com o que eu vejo, porque são pessoas que, como eu costumo falar, que elas são mais do que guerreiras, porque as lutas que elas passam, as dificuldades que passam e conseguem superar, são mais do que guerreiras. Então, são pessoas que merecem o nosso apoio, merecem a nossa ajuda. Eu, enquanto eu puder, estiver ajudando, puder estar falando, estar correndo atrás, eu vou fazer. Mas isso não depende só da gente, depende de pessoas, depende dos seus amigos, depende de quem que nos cerca, da nossa comunidade, do nosso município. Então, se depende de pessoas, para quê? Que cada um vai buscando os recursos que tem, mas de pessoas que demonstrem ajudar, que tem pessoas que querem se promover em cima da página. E a página não é para promoção política, a página não é para promoção de artistas, de pessoas. A página é para promoção da HII. É para arrumar recurso para os portadores de hipertensão intracraniana. Ô, Ana, vou ver se eu consigo mandar de novo. Ô, Ana, não tá indo. Não tá disponível. Ô, Ana, pode mandar a solicitação, que eu aceito aqui. Então, assim, gente, a convivência dentro do lar, ela se estreita em partes do aspecto social. Então, assim, onde pessoas já não podem sair, já não convivem com os amigos, já não podem sair para visitar familiares. Então,
Então, assim, acaba ficando limitado a muitas coisas. Então, fica limitado ao seu lar, às vezes passando dificuldade dentro de casa. E a maioria das vezes, eu falo assim com propriedade, às vezes quem tem a hipertensão intracraniana, ela, elas às vezes por não querer incomodar o familiar, às vezes ela esconde que está sentindo dores, às vezes suportam as dores até o limite. Então, assim, são pessoas que são guerreiras, são pessoas que batalham, lutam, têm propriedade para o que elas estão falando, elas conhecem bem. Então, assim, às vezes eu falho, porque às vezes eu procuro saber, mas às vezes o meu cotidiano não deixa eu saber de tudo. Eu sei praticamente o que eu passo dentro de casa, das minhas lutas diárias, das minhas correrias. Às vezes a gente precisa largar o serviço para procurar uma ajuda médica com melhor qualidade. E assim, a gente, como um pai de família, eu procuro dar o melhor para minha esposa, para meus filhos. Então, assim, a cada dia é o que o grupo procura. Tentar dar uma vida melhor para quem é portador da doença, para quem possui, porque não vai ter, aparentemente, a princípio médico, não existe cura. As válvulas não resolvem, as válvulas resolvem por um tempo e depois dão um problema novamente. Então, assim, eu não estou falando de pessoas que fizeram 21, até a Daniela comentou, 56 cirurgias. Gente, são pessoas que são extremamente guerreiras. Só lembrar aqui, não sei se a Rai vai me permitir falar, mas muitas das vezes as meninas chegam aqui com pessoas já pensando até mesmo em tirar a própria vida, porque já não suportam mais as dores. Então, assim, são pessoas que o Raia também não pode mandar, não tem como mandar solicitação para ela. Então, assim, são pessoas, são guerreiras, então, assim, que lutam em favor de uma causa do próximo. Então, elas são pessoas, às vezes que nem precisaria de estar fazendo isso. O Rayane, eu acho que o aparelho que ela está usando não permite ela não, porque não está a solicitação dela que não está disponível. Então, assim, vamos, vamos ajudar. São pessoas buscando não um benefício próprio. Se fosse para uma pessoa, Então, assim, cada vez que passa, que a gente vai vendo, as lutas vão aumentando, o dia a dia vai passando, a gente vê que se torna lutas é, difíceis e a gente passa a ver, como a gente sempre comenta, às vezes a gente toma não, e a gente aprende a ver que a gente não quer se tornar esse tipo de pessoa. A gente quer buscar pessoas que nos ajudem, que buscam o mesmo motivo que a gente, buscam o mesmo cotidiano que a gente, busca parceria do mesmo jeito que a gente. As imóveis que vai resolver. Tá bom, eu estou te aguardando. Então, assim, gente, a convivência de quem tem hipertensão intracraniana, ela se torna como assim, um dia você tá bem, mas outro dia você já não consegue, e assim, aos parentes dos portadores. Gente, a primeira coisa que a gente tem que aprender a ter é a temperança, de saber entender que é difícil para eles. Às vezes o seu estresse, o seu nervosismo, às vezes acaba piorando a situação de quem é portador da doença, porque a maioria das vezes o estresse também acaba aumentando essas dores.
Sumiu o som de novo, né? É o dedinho nervoso. Tô suando igual tampo de chaleira, gente. É a primeira vez que faz. É... A Kia tá falando que ela eu concordo que passa por isso. Realmente. Hã? Voltou o som, não? Gente do céu. Voltou o som? Não? Como é que faz pra voltar o som, gente? Ô, Kelly, voltou o som aí? Voltou? Ô, Rai, tá sem som ainda? Voltou, Kelly? Ah, bacana. Eu tô com o dedo aqui, tô mais nervoso que... Ah, voltou. É, só eu tentar aqui, ver se eu coloco, tento consigo colocar a Asa aqui de volta aqui na, para participar junto com a gente aqui. Então, gente, quando a gente chega no médico lá, a gente ouve a mesma coisa, dá uma tristeza no coração da gente saber que a gente assim, às vezes desloca. Eu estou falando por mim. Agora você imagina pessoas que às vezes saem do norte do país para vir para São Paulo para tentar fazer um tratamento e tem que voltar com o mesmo diagnóstico que o médico lá da cidade deu. Então, assim, isso é o que causa revolta, de saber que os médicos não é que eles não estão preocupados com isso, mas é uma doença que ela é rara e pouco estudada, e sim, então poucas pessoas estão se interessando em saber o que é o assunto, de que forma que vão ser tratadas. A Diana está falando que tem enxaqueca há 6 anos. É muito difícil conviver com esse problema. Não, ela não sabe se você é portador de hipertensão intracraniana. Gostaria de saber um pouco mais dessa doença. Diana, a doença, a hipertensão intracraniana, ela é uma dor constante, ela incapacita a pessoa. Ela não é dor igual assim, você falou que tem enxaqueca, é uma cefaleia. Então, assim, ela se torna, aquela enxaqueca, é uma dor de cabeça acontecendo, como se você tivesse o seu crânio sendo prensado, como se tivesse, vamos colocar assim no termo, um martelo batendo na sua cabeça. As principais dores que você começa a sentir em volta dos olhos, começa a pressionar o nervo óptico, você fica indisposta para a realização das coisas, você começa a ter visões turvas, visões duplas, fotofobia, começa a intolerância à luz, a luz começa a te incomodar, aumenta as dores de cabeça. Então, assim, para saber, primeira coisa, a gente, quando assim, quem pergunta para a gente é um fundo de olho, para saber como é que tá, se tem edema papilar. O próximo que as meninas assim, vai para o neuro, se ficar difícil o diagnóstico, aí faz uma PIC para ver a pressão, se está normal. Aí que é a partir daí que você vai saber se tem a hipertensão intracraniana ou não. Eu não entendi. Se você só trata com neuro, é isso? Ou se você vai tratar só com neuro? E no começo, eu vou falar assim, vou te responder a sua pergunta com o que a gente já sabe. Primeira coisa que a gente fez, depois que começou a descobrir que estava a perda da visão, foi procurar um oftalmologista, para saber qual que seria o motivo. Depois do oftalmologista, a minha esposa foi encaminhada para o neuro, e aí para o neuro a gente descobriu um outro neurocirurgião na cidade vizinha, e a gente foi até ele, e ele já sabia um pouco mais da situação. O pessoal que estão chegando aí, seja bem-vindo à página. Obrigado a todos que participaram. Em breve a gente vai estar fazendo de novo. As Imovas não conseguiu fazer a conexão